Vamos ler a partir do primeiro versículo do capítulo 1 de 1 Samuel. Vamos lá. Havia um certo homem levita da tribo de Rimtain Tsofim, que habitava a região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho de Zuf, e o Efraimita. Eucana tinha duas esposas, uma se chamava Haná, ou Ana, e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Rofine e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era seu amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso tudo acontecia, diga comigo, ano após ano. Vamos continuar. Sempre que eles subiam à casa do Senhor, a rival de Ana a ofendia e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Então Eucana, seu marido, lhe indagava. Olha a moral aqui desse cara, né? Vê se ele não se achava um pouco. Ana, por que choras e não te alimentas? Por que está tão infeliz? Será que eu não te valho para ti mais do que 10 filhos? Só um pouquinho, né? Eu valho mais que 10 filhos. O que você está chorando? Você tem eu. Quer mais o quê? 9. Certa ocasião, ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da sua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, Senhor, por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, Eli observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som da sua voz. Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada. Eli repreendeu: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com estas palavras: ó não, meu senhor. Pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava, isto sim, a derramar minha alma diante do Senhor. Não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo e até agora, pois estou muito triste e desesperada. Então ele lhe disse: vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ao que ela respondeu: que a sua serva alcance graça diante de ti, e que penses sempre bem de minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu seu caminho. Agora olha a diferença. Comeu, e em seu rosto já não havia mais desalento. E eu quero chamar a atenção para os irmãos para o versículo 7, onde nós lemos que, vamos ler de novo o 7, ó. Isso acontecia ano após ano, sempre que eles subiam
a casa do Senhor, a rival de Ana a ofendia, e ela passava o tempo todo como? Solitária, chorando e sem comer. E aí nós comparamos o que acontecia ano após ano com o versículo 18, nós vamos ver que algo mudou. Porque aqui no versículo 18 é dito que Ana seguiu seu caminho e fez o quê? Comeu. E em seu rosto já não havia mais desalento. Algo mudou dos anos anteriores que Ana subia ao templo para este ano em que ela já não mais esteve da maneira em que costumava estar no templo nos anos anteriores. Apesar de subirem ao templo, Ana fazia essa subida ao templo triste. Mas o que me chama a atenção é que, apesar de sua tristeza, ela subia ao templo. Amém, meus irmãos? Nós encontramos aqui mais uma referência ao que nós já falamos aqui muitas vezes, que quem ia ao templo estava como? Subindo. Nós lemos por 2 vezes, no mínimo, aqui nos versículos, que Eucana não ia ao templo, ele subia ao templo. Sempre que alguém se dirigia ao templo de Israel, ele é retratado dessa forma: a pessoa está subindo. Portanto, ir ao templo faria com que a pessoa se elevasse espiritualmente. Isso nos chama a atenção para o propósito de nos reunirmos num lugar em que nós consideramos ser o templo. O propósito é semelhante. Nós estamos aqui para quê, irmãos? Para se elevar. Nós estamos aqui para subirmos, para nos elevarmos. Veja, ir ao templo denunciava isso da parte da pessoa. É alguém que está querendo se elevar. Porque os lugares que nós frequentamos, irmãos, eles revelam o que nós buscamos. Apesar de fato, a igreja não promover ou não ter o poder de salvar alguém, é do desejo de quem quer ser salvo estar junto da igreja. Porque ir a um lugar do templo é feito por aqueles que querem o quê? Que querem, não no termo aqui que a gente está usando, se elevar. Então, a cada culto que nós nos reunimos, isso está acontecendo espiritualmente em nós. Nós estamos galgando um nível mais elevado a cada ida ao templo. Nós nos elevamos, a proposta é essa, a ideia é essa. Eu me reúno no templo, eu vou ao templo, eu ouço as palavras, eu me reúno com os irmãos porque eu procuro estar me elevando. E sempre que você vem ao templo, esteja certo disso, você sai daqui um pouco mais elevado do que quando você entrou. Seja com uma direção nova, seja com um discernimento mais aprofundado, seja com a presença de Deus que se renovou em você, mas sempre que você vem ao templo, você se eleva. Amém, meus irmãos? Por isso nós vamos ao templo. Nós não vamos ao templo porque nós queremos simplesmente, eu vou para a igreja por uma obrigação, ou porque eu tenho que ir para a igreja, ou porque se eu não estiver na igreja eu não vou estar salvo. Não, nós estamos salvos pela obra de Yeshua, mas nós queremos agora, estando salvos, a gente quer se elevar, a gente tem que crescer. Amém, meus irmãos? Nós temos que subir. E sempre que vamos ao templo, estamos o quê? Se elevando, estamos subindo. E a cada ano isso acontecia. Embora a cada ano isso acontecesse na vida de Ana, nós presenciamos aqui no versículo 7 um contraste muito grande com o que acontecia no templo. Porque essa ordem de ir ao templo anualmente era dada aos homens que não estavam ou que não moravam próximo ao templo, e que tinham a ordem de Deus de pelo menos 3 vezes ao ano subir ao templo, na ocasião das festividades. Segundo o comentário da King James, provavelmente a ocasião em que Eucana subia ao templo, ou pelo menos essa ocasião que nos é mostrada aqui no texto, é da festa de Sukkot, a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. E Deus deu um mandamento junto da ordem de ir ao templo.
lá em Deuteronômio capítulo 16, o Eterno, quando ordenou aos homens de Israel subirem ao templo para celebrarem a festa, ele também ordenou que aqueles que subissem ao templo se alegrassem. Se você observar Deuteronômio capítulo 16, vamos ler rapidinho. Eu não pedi para você marcar, se você for rápido de Bíblia, abra comigo por gentileza. Mas se você não perca 1 Samuel, que eu vou voltar a observar algumas coisas com os irmãos lá em 1 Samuel. Se você tiver alguma dificuldade de encontrar Deuteronômio, então não precisa sair de Samuel não, só escuta, por favor, para a gente não se perder aqui na ministração. Então, Deuteronômio 16, no versículo 13, como eu disse, o comentário da King James sugere que essa era a festa que, na ocasião lá que nós lemos, Eucana, junto com Ana, estava indo celebrar no templo. Olha só, Deuteronômio 16, versículo 13. Celebrarás também a festa de Sucot, das tendas, durante 7 dias. Após ter recolhido o produto da sua eira, separado os cereais da palha e ter esmagado todas as uvas e olivas dos seus lagares. E aí, olha qual era a ordem de Deus aos que fossem ao templo celebrar essa festa. No 14, o que ele ordena? Alegra-te nessa grande festa, com teus filhos, tuas filhas, teus servos, servas, levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas que vivem nas suas cidades. Então, havia uma ordem para que quem subisse ao templo nessa ocasião se alegrasse. Por isso, quando nós lemos em 1 Samuel que Eucana dava porções duplas para Ana, o que era isso na prática? Eram a parte do sacrifício que era comido pelo povo. Então, como que era feito? Na prática, era uma bela de uma churrascada. Porque as carnes dos animais eram cortadas, partes destinadas ao sacerdote, partes oferecidas como oferta ao Senhor queimadas, mas grande parte dessas carnes eram distribuídas entre o povo como refeição. Eles comiam. Eles compartilhavam da colheita, dos frutos, eles compartilhavam da carne dos animais. Então, quando é dito que Eucana dava a porção dobrada para Ana, quer dizer que daquilo que Eucana sacrificava, ele dava o dobro para Ana poder comer durante aquela festividade. Então, era um grande realmente evento. E isso ocorria com os judeus de todas as partes, não só de Israel, que iam anualmente ao templo. Então, irmão, era assim um evento de parar tudo mesmo. Mesmo quem não fosse judeu, mas que vivesse ali nas redondezas, ia participar naturalmente, direto ou indiretamente, porque tudo girava em torno daquele evento. Então era uma grande festa, era uma grande alegria, era um momento que dificilmente alguém ficaria como? Triste. É com quem que falou com fome? Ele pensa só na comida. Geralmente ficaria triste. Ficar com fome também, né? Com fome também. Geralmente alguém ficaria triste. E como é que Ana ficava? Olha o contraste. Imagina, todo mundo comendo, todo mundo se alegrando, todo mundo festejando, todo mundo compartilhando os sacrifícios. E Ana como? Vamos voltar lá? 1 Samuel 1,7. Vamos ler de novo, para os irmãos absorverem. Tudo isso acontecia ano após ano, sempre que eles subiam à casa do Senhor, e a rival de Ana a ofendia. E ela passava o tempo todo como, gente? Solitária, chorando e sem. Apesar de seu esposo dar a ela porções do sacrifício para que ela comesse, nem comer ela conseguia. Então ficava com fome, sim. Mas apesar disso, ficava como? Como é que era? Solitária. E veja, para alguém ficar sozinho numa ocasião dessa, tinha que ter uma intenção muito grande. Porque a pessoa tinha que se esconder. Era muita gente. Então ela buscava um lugar. Lembra bem um quadro até depressivo. Que a pessoa quer ficar sozinha, não quer comer, não quer falar com ninguém e chorando. Isso ano após ano, até que algo mudou.
E o que mudou? Vamos ler no versículo 10. Vamos ler no 9, ó. Certa ocasião, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana fez o quê? Como é que ela ficava antes? Solitária, né? Não, é dito que ela estava como? Solitária. Queria ficar sozinha. E agora o que ela faz? Ela se levanta. E com a alma profundamente como? No 10. Isso aqui mudou? Não. Chorou muito, mudou? Não. Mas o que mudou agora? Orou ao Senhor. Isso mudou. Ela continuou com a alma profundamente amargurada. Ela continuou chorando muito. Mas com a alma profundamente amargurada e chorando muito, ela fez o quê? Ela orou. Isso foi o que mudou. Isso nos lembra a palavra de Salmo 126, que eu só vou citar para os irmãos. 126:5 diz: os que com lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando, enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo os seus feixes. Veja, aquele que semeia enquanto está o que, irmãos? Chorando. Não é alguém que espera sentir-se melhor para semear. Ele semeia mesmo sentindo-se profundamente amargurado. Relacionando a Ana, o que foi a semente que ela lançou na terra da sua vida? A oração. E as lágrimas dela foram o que regou aquela semente. E o Eterno não se esquece de nenhuma oração que você faz enquanto chora. Deus não se esquece. Há um texto dos profetas que o Eterno recolhe as lágrimas no seu odre para lembrar-se delas. Porque o Eterno vê que você não permitiu que o seu estado de tristeza te impediu de orar. O Eterno vê que o seu estado de profunda amargura não impediu você de continuar semeando. O Eterno vê valor na oração que é feita com lágrimas. O Eterno vê valor quando, apesar da tristeza, você não deixa de semear. E Deus está dizendo isso aqui para você nessa noite. Apesar da adversidade que você esteja passando, irmão, não deixe de lançar a semente da oração na sua vida. E a oração aqui aparece na vida de Ana justamente como uma semente, relacionando lá Salmo 126. Isso significa, irmãos, que há coisas que você pode estar desfrutando hoje como fruto de uma semente que você lançou lá atrás, como orações que você fez, e também coisas que você irá viver no futuro como fruto de sementes que você está lançando hoje, como fruto de orações que você faz hoje. Foi isso que mudou. Por isso, quando Samuel nasce, nós já sabemos, né, o nome dele, mas lá no versículo 20 ela vai nos dizer o porquê dela ter dado esse nome. Vamos ler no versículo 20? É dito assim: assim Ana engravidou, vamos ler o versículo 20. E no devido tempo deu à luz um filho, a quem chamou de Samuel, explicando, né, qual o significado? Eu o roguei ao Senhor. Ana, sempre que olhava para Samuel, ela via que Samuel foi fruto de uma oração. Não nos é dito que ela orava todos os anos. É dito que naquele ano ela orou. E uma oração fez com que ela, sempre que olhasse para Samuel, se lembrasse: ele foi um pedido, foi uma oração. Tem coisas que você vai olhar na tua vida e você vai se lembrar que um dia você orou por aquilo e Deus fez em você. Tem coisas que você vai olhar e vai dizer: um dia eu orei por isso e hoje eu estou desfrutando. Diga glória a Deus, meus irmãos. Era isso que Ana discerniu. Por isso ela deu esse nome, Shemuel, pedido a Deus. Os rabinos dizem que Samuel, ele foi de tamanha importância para o povo, que ele é considerado como Moisés e Arão juntos, porque ele foi o único juiz e sacerdote ao mesmo tempo.
Como juiz ele se assemelha a Moisés, como sacerdote ele se assemelha a Arão. Juiz e sacerdote junto. Ele foi fruto de oração. Autor dos livros de Samuel, Juízes e Rute, foi fruto de oração. Não negligencie a oração. E o Eterno diz, no dia da tua angústia, clama a mim. Isso nos mostra, irmão, que oração não tem a ver com o que você está sentindo. É bom sentirmos vontade de orar, mas a oração não pode depender disso. A oração ela tem que ser praticada independentemente de como você esteja sentindo-se dentro de você. E apesar de muitas vezes não estar sentindo uma vontade de orar, pelo contrário, às vezes até sentindo uma desmotivação, uma tristeza, uma amargura que até tenta te impedir de orar, e apesar disso você ora, então algo pode começar a mudar. Veja, não é algo que vai mudar para você começar a orar. Se você começar a orar, algo vai mudar dentro de você. É isso que acontece. Enquanto você ora, algo muda dentro de você. Por incrível que pareça, isso foi já diagnosticado até mesmo por cientistas, por neurocientistas, que estudaram a reação cerebral de uma pessoa enquanto orava e viu os efeitos que a oração tinha no cérebro da pessoa, efeitos positivos. Que enquanto a pessoa está orando, algo está mudando, algo está acontecendo dentro da pessoa. Então, irmão, comece a orar e algo vai começar a mudar dentro de você. Ana entendeu isso, ela orou. Mas algo também mudou aqui. Porque até os anos anteriores, nós observamos pelos versículos que lemos, que havia uma certa rivalidade. Nos é dito que Penina ficava provocando a ira de Ana. Isso naturalmente poderia fazer Ana desejar ser mãe apenas por uma vingança, competição. Não é dito que ela tinha isso no coração dela, mas a provocação de Penina podia gerar isso dentro dela, naturalmente. Ela provocava Ana, ela irritava Ana, ela trazia a ira para Ana. Isso, como eu disse, poderia levar Ana a desejar ter um filho apenas para provar para Penina que agora ela também era mãe. Se for esse o caso, então a motivação do seu desejo também mudou aqui nesses versículos seguintes. Porque agora ela não quis um filho para provar para Penina que também podia ser mãe. A intenção no desejo de Ana também mudou. E o Eterno ele considera isso, não só o que você quer, mas o porquê você quer. Não só o que você pede, mas o porquê você está pedindo. Nós vamos observar uma mudança na intenção de Ana. Eu já compartilhei isso aqui com os irmãos. Há uma interpretação rabínica mais simbólica do texto. Veja, literalmente, quando Eli vê Ana só mexendo os lábios e não saia nada, literalmente o sumo sacerdote Eli julgou que ela estava como? Bêbada. Então literalmente ele julgou que ela estava bêbada por não estar saindo som algum de seus lábios. Significa dizer, então, é interessante, né? Que era estranho alguém no templo orar em silêncio. Geralmente, então, a oração, as pessoas o quê? Ouviam, né? Então, isso é interessante, irmão. Quando você for orar, não só fecha o olho assim. Amém. Aí você só escuta o amém. Se o sacerdote ele visse você orando assim, você está bem? Não, porque eu estava orando. Não, mas quer dizer que não era o normal na oração não sair som. Isso porque, irmão, quando você abre a boca para orar, você está declarando o nome do Eterno, você está tornando o nome do Eterno glorificado onde você está, no ambiente onde você está, na sua casa principalmente. Faz questão de orar e abrir a tua boca mesmo, meu irmão. Traz o nome do Eterno para dentro da tua casa, amém? Quando você ora em nome do Eterno, você está trazendo a presença do Eterno ali, você está falando o nome do Eterno, está saindo algo de você. Não é normal não, a pessoa orar só assim e só escutar o amém. Não era normal. Então, fica aí a dica.
Mas há uma interpretação simbólica do texto. E por ser algo simbólico, não é visto no texto literalmente, mas é uma interpretação rabínica. Eu geralmente trago algumas interpretações dos rabinos, dos textos bíblicos, irmãos, porque Paulo diz isso, que aos judeus pertencem os oráculos de Deus. Amém? Deus deu os segredos da sua palavra ao povo de Israel. Paulo reconhece isso. Então, muitas coisas eu busco no povo de Israel para entender algumas questões dos textos bíblicos, principalmente do Antigo Testamento. E os rabinos questionam o seguinte: como é que Eli, o sumo sacerdote, e aqui é importante você entender que Eli era o sumo sacerdote daquele tempo, e o sumo sacerdote, ele tinha um nível de discernimento, e eu vou usar esse termo, mas eu preciso que você tenha discernimento para entender, de adivinhação. Por que você tem que ter discernimento? Porque não tem nada a ver com adivinhos aí de cartomante, essas coisas, tá? Pelo amor de Deus. Mas ele tinha um nível de discernimento espiritual de ter, de olhar para uma pessoa e já saber como é que ela estava. Por quê? Ele tinha no seu peitoral, ou ele carregava com ele também, os Urim e Tumim. Urim e Tumim eram duas pedras que não se sabe como acontecia, mas que por meio delas Deus revelava coisas ocultas ao sumo sacerdote. Seria algo parecido com isso, mas muito além disso, mas algo parecido com isso. Mas tinha a ver com essas Urim e Tumim, né? E algo que só o sumo sacerdote tinha. Então ele tinha esses Urim e Tumim, eram duas pedras. Alguns rabinos acham que funcionava assim: nessas pedras tinha as letras do alfabeto de Israel, o alfabeto hebraico, e elas brilhavam formando as palavras que Deus queria falar ao sacerdote. Mas é só especulação, não se sabe como. Mas algo acontecia naquelas pedras e Deus mostrava situações específicas. Então, um sumo sacerdote não saber que aquela mulher não estava bêbada, até porque não seria tão difícil assim diferenciar ela de um bêbado. Primeiro que ela seria impedida de estar ali orando nessas condições. Então os rabinos, eles acham estranho. Como é que Eli não entendeu isso? Como é que Eli não discerniu de início que ela não estava embriagada? E a interpretação simbólica do texto é que Eli discerniu que o desejo de Ana a estava embriagando, que ela estava embriagada pelo seu desejo de ser mãe, ou seja, que ela estava tomada, tão tomada por aquele desejo, que durante a festa do Eterno, ela estava lá preocupada com isso. Não era comum isso no templo. Esse negócio de ficar indo para o templo, só pedir, não era comum. Então o sacerdote viu alguém ali, durante a festa de Sukkot, preocupado com um pedido que ela tem a Deus, o sacerdote dizia: esse desejo está tomando você, hein? Toma cuidado, porque não era para você estar preocupado com isso aqui não. Essa é a interpretação rabínica do questionamento de Eli. E na prática, irmãos, nós podemos realmente discernir que os nossos desejos meio que nos embriagam. Vou te dar um exemplo. Quando você quer muito, principalmente coisas materialistas, né? A pessoa viu uma propaganda lá, por exemplo, de um carro. Aí desperta na pessoa o desejo. Aí ela começa a andar nas ruas, parece que ela só vê esse carro, né? Aí vai dormir e sonha com o carro, andando com o carro. Aí já começa, o carro dela já deixa de ser bom, ela já começa a ficar desconfortável, porque o desejo começa a tomar a pessoa. Se a pessoa não tomar cuidado, ela pode ir fazer uma compra da qual ela não está em condição de fazer, mas fez porque na hora o desejo a embriagou, tirou ela da sua sanidade. E aí depois que o efeito passa, fica o boleto. E aí a pessoa vê: o que eu fiz, né? Acredito que os irmãos aqui, com coisas grandes ou pequenas, já tiveram esse tipo de experiência, sim ou não, gente? Né? De você desejar muito uma coisa a ponto de não pensar direito na hora de comprar aquilo, de ter aquilo, seja o que for. Por quê? O que o desejo fez com você? O desejo te embriagou. Na verdade, até as agências de marketing, os marqueteiros aí usam isso. Eles usam o teu desejo e se você não tem, eles te fazem ter. Eles usam técnicas de manipulação para despertar em você desejo por coisas que você não precisa.
E aí você fica ali, não, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter. Então é mais nesse sentido que a interpretação rabínica dá à embriaguez de Ana, que ela estava tomada por aquele desejo. Mas por que dessa vez Deus ouviu ela e das outras vezes não? Porque agora a intenção do desejo dela mudou. Agora ela não desejou para si, ela não desejou para a sua rivalidade com Penina, ela desejou, olha o que nos é dito no versículo 11, vamos ler de novo. Diz, e fez o seguinte voto, ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o quê? Dedicarei a ti. Então isso mudou. Desejar algo que seria por fim destinado, designado a quem? Ao Senhor. Sabe o que ela está dizendo? Senhor, me dá, mas pode tomar. É isso que ela está dizendo. Me dá e toma depois. Porque nós vamos ver que isso aqui não era só assim, que nem a gente faz, né? Traz a criança, consagra ela aqui e acabou. Não, sabe como é que aconteceu? Ela levou Samuel para consagrar ele e ele ficou lá. Ficou no templo, não voltou mais. Ela deu de fato. Tó! E por isso que aqui no versículo, vamos para o capítulo 2, ó, no versículo 20. Ó, olha o 22, ó, para você ter uma ideia. Ó. Primeiro, capítulo 1, versículo 22. Ó. Primeiro no capítulo 1, vamos ainda no capítulo 1, versículo 22. Ana, porém, não foi com eles e justificou ao marido. Não irei antes que o menino seja desmamado. Então eu o levarei e será apresentado perante o Senhor. E ele morará ali para quando? Para sempre. Olha lá agora no capítulo 2, versículo 20. Perdão, gente. Não, era aqui mesmo. Capítulo 1, versículo 22. Era isso mesmo que eu queria ler a princípio com os irmãos. Ela diz, não irei antes que o menino seja o quê? Desmamado. Agora presta atenção aqui para os irmãos, aqui, né, para os irmãos que prestem atenção aqui. Então ela diz assim, olha, chegou de novo o tempo de eles irem ao templo no ano seguinte, e ela diz, eu não vou, porque eu tenho que esperar o menino ser desmamado, porque quando eu for ele vai ficar lá, não vai voltar mais comigo. Veja, Deus deu algo que depois ele iria tomar. E esse é o sentido da oração de Ana. Ela pediu algo a Deus que Deus poderia tomar dela. E nós aprendemos algo incrível aqui, irmãos. Deus só vai te dar aquilo que Ele pode tomar de você. Se for algo que Ele não puder tomar de você, então essa é a razão pela qual Ele não vai poder te dar. Por isso que antes de Ana ir de novo ao templo, ela esperou o tempo do desmame. Esse desmame, esse período em que Samuel iria desmamar, era um tempo para Ana o que, gente? O que é esse desmame aqui com relação às coisas que Deus nos dá? Desapegar. É o desmame, eu estou com isso aqui, mas eu já estou o quê? Eu já estou me desapegando. Veja, a gente tem que lidar com as coisas que Deus nos dá com essa intenção. Senhor, eu te louvo por tudo que o Senhor me dá, mas eu lido com tudo que o Senhor me dá já desapegando. E Yeshua, ele eleva isso a outro nível. Ele diz, se você quer seguir a mim e ama seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, seja quem for, mais do que a mim, então você não pode me seguir. Sabe o que é isso? Se tem algo no qual você está apegado, então você vai ficar com isso e não comigo. Isso significa, irmãos, que o apego às coisas limita as bênçãos de Deus. Por que limita? É até onde Deus vê que nós podemos ir. É até esse ponto. Porque o Eterno viu que até ali eu me apeguei. Então pronto, é até que daqui para diante eu não posso te abençoar mais. Porque o pouco que eu te dei você já se apegou. Então nós temos que nos desapegar. E praticar isso com tudo, meus irmãos. Muitas vezes nós nos angustiamos
ou nos frustramos muito facilmente com pessoas, porque nós temos uma tendência a se apegar às pessoas. E Yeshua, ele fala isso com relação a pessoas. Fala assim: não ama nem teu pai mais do que a mim, não ama nem teu filho, nem teu irmão. E nós temos a tendência a nos apegarmos, nós somos carentes uns dos outros. Como é que eu me relaciono sem se apegar? Como é que eu tenho um filho do qual eu posso dizer para Deus tomar de mim? Como é que eu posso receber algo do qual eu posso dizer a Deus: tira? É muito difícil isso, porque nós somos apegados. Até coisas fúteis, né? Às vezes, posições, cargos, coisas simples. Reputação, a gente não quer perder a reputação. A gente é apegado a muitas coisas. E o Eterno nos ensina por meio de Ana que Ele abençoa aqueles que não vão se apegar ao que Ele lhes der. E enquanto o apego limita as bênçãos, irmãos, o desapego, o desprendimento aumenta e escancara as bênçãos de Deus na sua vida. Porque nós vamos ler no capítulo 2, agora sim, eu havia me confundido antes, capítulo 2, versículo 20, olha que interessante. Eli abençoava Eucana e sua esposa com as seguintes palavras: que o Senhor te dê outros filhos desta mulher, em lugar do quê? Do filho que ela rogou e dedicou ao Senhor. O que me chamou a atenção aqui é que esses outros filhos seriam dados no lugar daquele que ela havia dedicado ao Senhor. Quer dizer que as coisas das quais nós nos desapegamos é que mostra para Deus que podemos receber mais. E aí ele vai dizer aqui no versículo 21: então o Senhor visitou Ana novamente e a abençoou, e ela concebeu e deu à luz a mais 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Veja que ela teve ainda mais outros 5 filhos, dos quais ela não pediu. E eu não estou dizendo isso, irmãos, para que você seja descuidado com as coisas que Deus te dá. Porque também nos é dito aqui nesses capítulos que Ana, todos os anos que ela subia ao templo, ela levava uma túnica nova para Samuel. Quer dizer que ela cuidava de Samuel. Você tem que cuidar das coisas que Deus te dá, mas cuida sem o que, irmãos? Sem apego. Porque se o Eterno discernir que o seu coração não está no que Ele te dá, que o seu coração está nele, e que tudo que Ele te deu, Ele agora pode tomar de você, então essa é a razão pela qual o Eterno sabe que pode te dar mais. Porque no final das contas, tudo que Deus nos deu, uma hora Ele vai tomar. Ou não, meus irmãos? Ou você vai levar com você? Não vai levar com você. Se Yeshua volta agora, a sua casa, quem vai morar lá? Os que ficam aí, né? Não, eu vou. Jesus, espera aí, Jesus, antes de me arrebatar, deixa eu trancar tudo aqui. Deixa eu trancar tudo aqui, pregar aqui as madeiras. Ninguém vai ficar na minha casa. Seu carro, não. Jesus, deixa eu levar a chave do carro, porque aí ninguém vai andar no meu carro. Irmão, as suas coisas vão ficar, né? Uma vez um rabino até brincou. Ele disse assim: poxa, o marido chegou para a esposa e falou assim: mulher, Mashiach chegou, né? Todo ano aparece essa notícia em Israel, né? O Mashiach chegou em Israel. Aí eles estavam na diáspora, né? Estavam em outro país. O Mashiach chegou, e agora que ele está lá em Jerusalém, vamos para lá. Aí a mulher: logo agora que a gente terminou de pagar a casa, vai ter que deixar tudo aqui, ir para lá de novo, né? Nós que cremos no arrebatamento, vai ser isso, né? Porque Yeshua vai nos tomar com Ele nas nuvens e retornaremos com Ele para Jerusalém. E tudo que Deus nos deu, Ele vai tomar, vai ficar aí. Agora olha que interessante. Se nós vivêssemos nos dias que Jesus estava aqui neste mundo, e chegasse a nós essa notícia: o filho de Davi está lá em Jerusalém, o Mashiach está andando pelas ruas da Galileia. Se eu e você quiséssemos segui-lo, o que nós teríamos que fazer? Largar tudo
tudo aqui e ir para lá, meu irmão. Aí chega lá perto, diante dele, como alguém uma vez chegou e disse: cheguei a ele, Senhor, onde você foi, eu vou. Aí Jesus disse: olha, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você deixou tudo lá, vai ficar sem nada. Tem certeza? Quer mesmo? Na prática seria assim. Hoje não, né? Hoje a gente pensa: não, eu vou seguir Jesus, porque se eu seguir Jesus, Deus vai me abençoar, vai me dar mais coisa. Para quem seguir ele naquele dia, por isso que ele vira para a multidão e diz assim: ó, quem não quiser abandonar pai, mãe, filho, filha, negue-se a si mesmo. Porque para eles foi bem literal mesmo. Eles tinham que sair das casas, abandonar tudo e seguir. Depois que Jesus morreu, muitos voltaram, né? Todo mundo voltou, na verdade, para a sua vida. Mas ele falou: eu vou ressuscitar. Aí 3 dias todo mundo já estava disperso de novo. Só que seria nessa intensidade. Isso então quer dizer que Jesus só seria seguido por quem estivesse o quê? Desapegado de qualquer outra coisa e apegar-se apenas a quem? A ele. Não, mas eu quero ele. Eu vou seguir ele, eu vou servir ele. Isso é o que Asaf diz no Salmo 73. O que tenho eu na terra a não ser o eterno? O que desejo eu no céu a não ser a ele? Quer dizer, só ele. É isso que eu almejo, é isso que eu quero. Eu não quero estar apegado a nada. Amém? Isso é o que Ana nos ensina. O voto dela cumpriu essa intenção. Eu vou votar ele, porque eu estou pedindo já para o senhor tomar. E aqui é interessante, irmãos. Quando você pede coisas ao eterno, com as quais você vai usar para dedicar a Deus, Deus te dá. Peça ao eterno: Senhor, me dá saúde. Para quê? Para eu poder viajar mais. Para eu poder, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Amém. Mas se você falar: Senhor, me dá saúde para eu estudar mais a palavra do Senhor, porque eu estou doente, eu não consigo nem ler a Bíblia direito. Eu vou ler, não consigo, a minha mente, meu corpo está cansado. Senhor, me dá saúde para que eu possa estudar a Torá. Senhor, me dá saúde para que eu possa me dedicar mais ao Senhor. Me dá saúde para que eu possa dedicar mais tempo. E aí você dedica mesmo. Senhor, eu vou dedicar tanto tempo, todo dia, tanto tempo na leitura da palavra. Me dá saúde para isso. E você dá um propósito para o que você está pedindo. Deus abençoe, irmão. Porque aquilo vai ser designado a Ele. Quer dizer que Ele está te dando e você já está o quê? Se desapegando, dando para Ele. Há pessoas, por exemplo, que não tinham recurso nenhum, às vezes para ter um carro, e pediu: Senhor, se o Senhor me der um carro, eu vou dedicá-lo para levar os irmãos para a igreja, eu vou buscar os irmãos, e aí Deus abençoa. Por quê? Porque a pessoa, ela está pedindo algo que ela vai dedicar ao eterno. Meu pai fez isso comigo, com meu irmão, quando estava na barriga da minha mãe foi levada a um centro de Umbanda, e manifestou lá o Zé Pilintra no Pai de Santo, que falou que ia marcar meu irmão e ele ia nascer louco, ia servir as entidades. Foi no mesmo tempo que meu pai começou a ir para a igreja. Aí levou minha mãe para o altar da igreja e falou: Senhor, quando ele fizer 18 anos, se o Senhor o curar, se o Senhor o salvar, se o Senhor não permitir que isso aconteça, leva ele para te servir. Não deu outra. Hoje meu irmão é pastor. Quer dizer, ele pediu algo que ele disse: eu vou dedicar ao Senhor. Sabe por que muitas vezes os nossos pedidos não são atendidos, irmãos? Porque nós estamos pedindo por vaidade, para nós mesmos. Porque nós simplesmente queremos, só por isso. Se Deus te der saúde, dedique ao eterno. Se Deus te der prosperidade, dedique ao eterno. Se Deus te der sabedoria, dedique ao eterno. O que Deus te der, dedique ao eterno. Essa é a razão pela qual Ele vai te dar. Amém, meus irmãos? Por isso ela faz o voto. Aqui entra a intenção de um voto. O que é um voto? Um voto é uma barganha. Vou pegar um envelope na igreja e, se Deus me abençoar, eu vou dar R$300 para a igreja. Isso é um voto? É um voto. Eu vou pedir para Deus curar meu parente. Se curar, eu vou sair andando de joelho até a Aparecida. Isso é um voto? E embora as pessoas façam isso, né? Eu até, como eu comentei pela manhã, eu imagino Deus vendo isso, né? A pessoa andando lá de joelho até não sei aonde. Será que isso muda alguma coisa? Veja, geralmente o voto, ele é visto pelas pessoas como barganha, né? Eu vou dar algo em troca do que eu quero.
E a ideia do voto não é essa. A ideia do voto é você dedicar a Deus o que Ele te der. Isso é voto. Se o Senhor me der, será seu. Eu vou dedicar a ti. É dedicação a Deus. Por isso Eclesiastes diz, quando você estiver na presença de Deus, ele diz para você ser tardio no falar, porque Deus está no céu e você na terra. E cuidado com os votos que você faz. Porque quando você está orando e você diz assim, Senhor, eu vou dedicar minha vida ao Senhor. Isso foi o quê? Foi um voto. Porque você está dizendo que vai dedicar algo a Deus. Em Deuteronômio capítulo 23 diz que aquilo que é votado é requerido pelo Eterno. É exigido pelo Eterno. Então, o que é voto? Voto é tudo que eu falei que eu vou dedicar a Deus. Isso é voto. Não é algo em troca. É dedicação. Inclusive Jacó fez isso. Ele disse, Senhor, se o Senhor me abençoar, me der paz para que eu volte na minha casa dos meus pais, me dê roupa para vestir, pão para comer, de tudo que o Senhor me der, darei o dízimo. O que é isso? Eu estou dedicando ao Senhor. Isso é voto, é dedicar o que Deus deu a ele. E ele ainda diz mais, e a pedra que eu deitei aqui, eu vou voltar e vou construir um templo. E ele faz isso. Então isso é voto, é a dedicação de algo a Deus. E qual foi o voto que Ana fez? O que ela dedicou a Deus? O próprio filho. Quer dizer que o voto que Deus quer de você é que você dedique, agora, coloque-se no lugar de Samuel. Que você dedique o quê? Você mesmo. Vamos ver qual foi o voto que Ana fez a Samuel. Nós lemos no capítulo 1, versículo 11, que uma das características do voto era a seguinte: seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Que tipo de voto é esse? Vai lá em Números capítulo 6. Isso, voto de Nazireu. E aqui nós precisamos observar algo muito interessante. Voto de Nazireu. Esse voto já estava prescrito pela Torá. Então quer dizer que o voto que Ana faz não foi um voto da cabeça dela, foi um voto que estava onde? Na Torá, escrito. E isso é importante, porque geralmente quando se trata de voto, as pessoas fazem coisas da sua própria cabeça. Inventam um monte de coisa. Eu vou fazer um voto aqui, que voto? Não sei, vou enterrar um negócio, vou pegar a terra não sei de onde, vou em Israel e vou fazer não sei o que. E inventa. Vou tacar pedra, vou dar volta, vou dar cambalhota, inventa. Irmão, você querer fazer voto da cabeça, você vai viajar longe. E isso é perigoso. Por isso que o voto que Ana faz era um voto que estava onde? Na Torá. Não é coisa da cabeça dela. Então não é porque veio da sua cabeça que é um voto e que Deus aceita. Deus aceita aquilo que Ele próprio prescreveu. Amém, meus irmãos? Inclusive, a gente já viu que isso deu muito errado uma vez, né? Jefté falou assim, Senhor, se o Senhor me der a vitória, a primeira pessoa que aparecer quando eu voltar, eu vou dar ao Senhor em sacrifício. O primeiro que eu vi lá, não sei se ele esperava sacrificar alguém, não sei porque que ele falou isso. E aí ele chega lá, quem é a primeira pessoa que sai da casa dele? A própria filha. Aí tem a discussão, se ele sacrificou a filha ou não. Alguns dizem que sacrificou a virgindade dela, ela nunca se casou, e outros dizem que não, que ela foi sacrificada mesmo. E seja qual for a situação, os rabinos dizem que ele errou. Porque naquela condição o voto podia ser descumprido, desfeito, porque ele fez o voto da onde? Da cabeça dele. Deus não pediu aquilo. Está entendendo sim ou não, gente? Então vamos ver aqui no capítulo 6. Sim. Nesse caso podia. Ah, sim. Aquilo que está prescrito na palavra de Deus. Sim, exatamente. Agora, se o voto é errado, cancela isso aí, meu irmão. Amém?
porque Deus não aceita aquilo que não é prescrito por Ele. Então, de fato, aquilo que é tanto que, como está na Torá, o voto que a pessoa fez vai ser requerido pelo Eterno, ser exigido dela, mas aquilo que está prescrito. Então, tem muitas coisas que eram tidas como voto, que estava relacionado ao templo, relacionado ao que era feito nos sacrifícios do templo, que hoje já não estão mais em vigência. Mas o princípio desse voto aqui eu quero que você observe comigo, amém, irmãos? E eu quero incentivar você a praticar o voto que Ana praticou sobre Samuel, não votando algo a Deus, mas entendendo o princípio desse voto que é prescrito pela Torá, que é algo da Torá, não é algo da nossa cabeça. Vamos lá, número 6. O Senhor disse ainda a Moisés: fala aos israelitas, tu lhes dirás, quando um homem ou uma mulher fizer um voto especial, o voto do nazireato, de santificação para o Senhor, pelo qual se consagra ao Senhor como nazireu, abster-se-á de vinho e de bebidas fermentadas, não beberá vinagre feito de vinho, ou de bebidas fermentadas, nem tomará suco algum de uvas, e não comerá uvas frescas ou secas. Durante todo o tempo da sua consagração, não tomará produto algum da videira, desde as sementes até as cascas. Durante o tempo do seu nazireato, olha aí, não raspará a cabeça com navalha, até que se cumpra o tempo pelo qual se consagrou ao Senhor. Será santificado e deixará crescer livremente sua cabeleira. Durante todo o tempo de sua santificação ao Senhor, não se aproximará de um morto, nem por seu pai, por sua mãe, nem por seu irmão ou por sua própria irmã, se tornará impuro, caso venham eles a morrer, visto que traz sobre a sua cabeça a consagração de seu Deus. Por que nós podemos dizer que o que Ana votou sobre Samuel foi o voto de Nazireu? Porque uma das coisas prescritas nesse voto era, durante o período em que a pessoa estivesse nesse voto, ela não o quê? Não rasparia a cabeça. O cabelo cresceria livremente. Então, essa referência aqui faz uma associação ao voto de nazireato, o voto de Nazireu. E eu quero citar para os irmãos um texto de Atos, onde nós vemos Paulo fazendo esse voto. Olha que interessante, só quero que você ouça, por gentileza. Está em Atos 17, versículo 25. Diz assim: ele também não é servido... em Atos, mas é no capítulo... Só vou citar para os irmãos, aí você pode depois observar. 18, versículo 18. Paulo ficou em Corinto por vários dias. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Porém, antes de embarcar, olha que interessante, raspou a cabeça em Cencreia, por causa de um voto que havia sido feito. Então é dito que Paulo ficou naquele lugar e antes de embarcar ele raspou a cabeça por causa de um voto. Qual era o voto? Veja, o voto de Nazireu, porque quando o voto se encerrava, o cabelo que o votante deixou crescer seria raspado e levado para ser queimado junto com o sacrifício. Isso está aqui no versículo 18. Vamos ler aqui, número 6, 18. Você está em número 6, não está? Nem sabe mais, né? Número 6, 18. Versículo 18. Em seguida o Nazireu rapará a cabeleira santificada à entrada da tenda do encontro, e tomando os cabelos da sua cabeça, os colocará no fogo do sacrifício de comunhão. Então observe que quando é dito que Paulo raspou a cabeça por causa de um voto, então provavelmente foi o voto de Nazireu. Ele fez esse voto. Pastor, quer dizer então que nós podemos fazer esse voto? É impossível fazer esse voto, porque esse voto exigia sacrifícios que eram levados no término dele ao templo em Jerusalém. E os sacrifícios não estão em vigência mais hoje. Os rabinos dizem que se alguém fizer o voto de Nazireu, pode até fazer, mas vai ser para o resto da vida dele, porque ele não vai ter como entregar o voto, não vai ter como terminar ele, não vai ter como encerrar. O encerramento era feito assim, raspando a cabeça e levando o cabelo para queimar junto com o sacrifício. Então, não queira inventar moda e falar que você está fazendo voto de Nazireu, como eu já vi pessoas fazerem no seio da igreja. Eu quero que você pegue o princípio disso aqui, meu irmão. Veja, esse voto não tem nada a ver com o que nós aprendemos como voto.
que é barganhar com Deus, dar algo para Deus em troca do que eu quero. Esse voto está diretamente ligado ao que nos é dito no versículo 2. Olha o propósito desse voto. Fala aos israelitas e tu lhes dirás: quando um homem, no versículo 2, ou uma mulher fizer um voto especial, voto de nazireato, de santificação. Qual era a intenção da pessoa que fazia esse voto? Santificar-se, pelo qual se consagra ao Senhor. A pessoa que fazia o voto de Nazireu, ela estava com a intenção do que, irmãos? Santificar-se. Santificar é separar. Então, diferente do que as pessoas relacionam a voto, que é pegar um dinheiro e separar como voto para Deus, é separar quem para Deus? A si mesmo. É um tempo de santificação ao eterno. O Nazireu, durante o tempo do seu voto, ele ia para o extremo. Presta atenção aqui para você entender. Veja, era um tempo de santificação. E esse período no qual o Nazireu iria santificar-se deveria ser de no mínimo 30 dias. Isso é prescrito aqui nos versículos. Se ele não designasse um tempo, seria 30 dias. Poderia ser 1 ano, 2 anos, 10 anos, ou como no caso de Samuel, foi por quanto tempo? Resto da vida dele. A ideia da pessoa que iniciava esse voto era, por exemplo, vou fazer por 30 dias. Nesses 30 dias, como é que a pessoa vivia? Em santificação. Ela ia para o extremo. Por que ela ia para o extremo? Porque ela ia se abster de coisas que Deus permite até. Por exemplo, não é pecado a pessoa cortar o cabelo. Mas durante o voto de Nazireu, o Nazireu nem se importaria com o seu próprio cabelo. É dito que ele deixaria sua cabeleira crescer livremente. Não é nem crescer assim passando um creminho. Não, ele nem... Seria na prática o seguinte: eu não vou nem me olhar no espelho por 30 dias. Qual a intenção por trás disso? Eu não quero dar atenção ao meu corpo. Eu vou dar atenção só ao quê? Ao Espírito. Essa era a intenção. Ele ia para o extremo durante esse tempo. Por exemplo, não é proibido pela Torá o nazireu, ou a pessoa, o ser humano, comer uva, tomar suco de uva. Mas o nazireu, durante esse tempo, nem tocar na casca da uva ele podia. Porque a ideia é, durante esse tempo, é um tempo que eu vou me distanciar de qualquer distração e vou focar só no sagrado. Veja que eu vou ler para os irmãos um comentário rabínico a respeito disso, que é dito assim: o nazir, ou nazireu, era alguém que estava tão envolvido na satisfação dos seus desejos físicos, que não conseguia se concentrar no estudo de Torá e no cumprimento dos mandamentos. Então ele decidia, de forma drástica, alterar seus hábitos, que o forçasse a se abster de entretenimentos e prazeres usuais. Ele então promete tornar-se um nazir por um determinado período, na esperança de que a santidade alcançada através desse processo o elevará espiritualmente. Então veja, era um período em que a pessoa ia para o outro extremo a fim de encontrar um equilíbrio. Como é que isso se aplica hoje na prática, na minha e na sua vida? É importante, irmãos, muitas vezes, quando você perceber que algo está tomando muito a sua atenção, você determinar um tempo sem aquilo. Mas não só para ficar sem aquilo, se abster mesmo. Veja, digamos que uma pessoa, ela não tenha o controle sobre o tempo que ela fica nas redes sociais, no smartphone e se distraindo com outras coisas. Tempo esse que ela poderia se dedicar ao estudo de Torá. Então, como é que ela vai encontrar o equilíbrio? Ela tem que sair de um extremo para o outro, para depois achar o equilíbrio. Ela pode, numa atitude extremista, pegar o celular, tacar na parede, jogar. Não faça isso. Mas poderia, vou ficar sem usar o celular, vou desativar o Wi-Fi, ou vou só responder mensagem necessária, vou só atender ligação necessária durante 30 dias.
Mas durante o tempo que ela deixaria de estar sem usar o celular, ela não vai ficar lá olhando para a parede ou assistindo TV. Ela iria para onde? Torá, vou estudar a Bíblia, vou dedicar em oração. 30 dias, vou para o extremo. Depois que termina esse período, aí a pessoa volta a ficar lá igual ela era antes. Não, aí ela volta para um equilíbrio. A pessoa não tem o controle, por exemplo, de ficar na frente de uma televisão. Hoje em dia nem tanto, né? Mas eu até citei pela manhã o exemplo, eu gostaria até de compartilhar com os irmãos à noite, praticado pelo Davi Miranda na Deus e Amor. Isso quem disse foi o neto dele. Ele falou assim, olha, o meu avô, ele proibiu os pastores de usarem barba, e algumas pessoas acabaram até por demonizar o uso da barba. O meu avô proibiu, porque muitas vezes, quando era permitido, ele ia para algumas igrejas, e aí tinha lá o pastor com um bigodão assim, lá em cima, uns negócios estranhos, e que chamava muita atenção, algo que não era discreto, algo que não era assim, coerente. Então o meu avô teve que sair de um extremo para o outro. Ele cortou e falou, está proibido e isso daí não é de Deus. Agora que estão achando um equilíbrio. Por exemplo, né, o período que não tinha telefone, não tinha Netflix, não tinha canal de streaming, só televisão. E aí o pessoal tudo doido preso na televisão. Como é que eu vou ajudar as pessoas a ter um equilíbrio? A televisão é a besta. Não pode ter televisão na sua casa. Vai para o outro extremo. Aí você vai na casa dele e tinha televisão. Mas por quê? Porque tinha um equilíbrio. Agora já não. Agora os irmãos já estão encontrando um equilíbrio. Essa era a intenção do Nazireu. Ele ia para o outro extremo. Irmão, ele ficava 30 dias, o cabelo crescendo, nem olhava no espelho. Ele não ia para a vinha, não participava de outras coisas. Ele só focava no que era espiritual. Era um tempo de santificação, ao extremo. Então, você tem que saber discernir isso. Poxa, eu sou uma pessoa que não controlo a minha boca, seja o que sai ou seja o que entra. Vou para o extremo, eu vou fazer jejum 12 horas. Vai para o extremo. É jejum de 4 horas, 5 horas. Não, vou para o extremo, vou fazer um jejum de 12 horas. Vamos programar aqui fisicamente para eu poder fazer esse jejum de 12 horas durante um mês, uma vez por semana, vou fazer um jejum de 12 horas. Aí quando terminar o jejum, aí você volta para comer igual um doido, faz aquele pratão. Não, aí você volta para um equilíbrio. Poxa, eu sou uma pessoa que tem dificuldade na minha vida sexual, sou uma pessoa promíscua, sou uma pessoa que não consegue ficar com uma pessoa só. Então, vai para o extremo, irmão. Vou fazer voto de celibato. Vai para o extremo. Depois, você encontra um equilíbrio. Então, a ideia do Nazireu era essa. Por isso, no final do voto do Nazireu, aqui no livro de Romanos, é dito que ele teria que ir para o templo oferecer um sacrifício pelo pecado. E aí os rabinos questionam o seguinte: qual foi o pecado que o Nazireu cometeu? Porque é dito que ele tinha que fazer um sacrifício pelo pecado. E aí, os rabinos dizem que o pecado do Nazireu foi ter se privado daquilo que é permitido. Olha que interessante. O pecado do Nazireu, por isso ele tinha que fazer um sacrifício pelo pecado depois que terminava o voto, porque ele se privou do que Deus permite. Porque as coisas que Deus permite são para serem desfrutadas. E por isso ele tinha que fazer um sacrifício pelo pecado, porque ele pecou. Deus não quer que você viva no extremo, Deus quer que você viva em um equilíbrio. Então você se privou do que eu permiti, então isso foi pecado, porque você não tem que se privar a ponto de não experimentar nada, você tem que ter um equilíbrio. Por isso que isso é mais do cristianismo, né? Os monastérios, que o monge vai lá pro monastério, fica lá a vida inteira e não faz nada. Samuel foi tipo assim, né? Samuel foi assim. Mas você é Samuel? Eu sou Samuel? Não, irmão, nós vivemos aqui nesse mundão. E nós temos que aprender a viver nesse mundo com
equilíbrio. Desfrutar do que Deus permite sem se permitir ser dominado por isso. Viver em equilíbrio. E viver uma vida santificada ao eterno. Amém, meus irmãos? Esse é o voto que Deus quer de você. É isso que Deus espera de nós. Uma dedicação, uma santificação a Ele. É isso que Deus quer. E Paulo vai dizer isso, para terminar, eu vou citar o texto de Paulo em Romanos. No capítulo 15 de Romanos, versículo 16, Paulo diz assim: de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com um dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificada ou santificados pelo Espírito Santo. Veja, Paulo diz que o objetivo não é você fazer um voto de dar uma oferta, é você ter o voto de se tornar a oferta. Mas qual que é o voto mais fácil de fazer? De dar a oferta, né? Não, vou fazer um voto aqui, não preciso me converter, não preciso me arrepender, não preciso me dedicar ao Senhor, só lá na igreja fazer um voto que o pastor falou que minha vida vai mudar. O voto que Deus quer é que você se torne a própria oferta que Ele recebe diante dEle. Então, toma essa palavra, irmão, e aproveita essa direção de Deus. Estabelece um tempo de santificação ao Senhor. Estabelece mais tempo de oração ao Senhor. Estabelece mais tempo de leitura na palavra do Senhor. Encontre um equilíbrio entre as coisas que Deus tem te dado e entre o seu dever para com Ele. Amém, meus irmãos? Fique de pé no seu lugar.